Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar e você que quiser ouvir a Rede União é só buscar por Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7. Vamos falar de futebol do nosso Vasco da Gama, do Vascão da Gama, do Gigante da Colina. E eu estou muito feliz mesmo por tudo o que está acontecendo com o Vasco. E também todos sabem que os que acompanham o nosso canal, os que acompanham as nossas postagens, nós sempre falamos e apoiamos o presidente Pedrinho e também apoiamos a nova comissão técnica e o Fernando, né, no caso o Fernando Diniz. Dissemos que confiamos no presidente Pedrinho, porque no seu projeto para o Vasco da Gama, entendemos que o Pedrinho é uma pessoa de bom caráter, senão ele não colocaria também os seus bens em penhoras, caso alguma coisa dê errado no Vasco. Então, tem que amar muito o Vasco para fazer isso. Então, o Pedrinho, desde quando começou o seu processo de presidente do Vasco, ele demonstrou o amor que ele tem pelo clube, aonde ele foi revelado. E até agora tem tido atuações excelentes. Excelentes. O seu terceiro ano, o Vasco não foi rebaixado, o Vasco não será rebaixado. O Vasco voltou à final de uma grande competição, que é a Copa do Brasil, 14 anos depois. O Vasco, patrocínio da Nike, credibilidade no mercado, reforma de São Januário e um time que hoje está sendo muito bem aceito pela imprensa. Ou seja, a imagem do Vasco está sendo recuperada, como o Fernando Diniz sempre falou. O Vasco é um clube grande e o time também precisa ser grande. A sua torcida é grande. Então, tem que ter toda essa combinação. Então, por ser um clube muito grande, de uma torcida grande, é logicamente que todos estão falando bem do Vasco da Gama. E outra, jogadores que estão vestindo a camisa da seleção e também que poderão futuramente vestir, como é o caso do Ryan, a grande revelação do Vasco da Gama nesses últimos anos. Então, a torcida do Vasco, ela tem muito a comemorar. Ainda, eu acredito que o Vasco vai trazer o título, mas ainda que se o título não vier, a torcida precisa continuar apoiando o Vasco da Gama e precisa continuar apoiando esse projeto, precisa continuar apoiando Pedrinho e Fernando Diniz. A torcida tem que continuar ao lado do Vasco da Gama, porque até aqui o Vasco tem sido vitorioso, sim. Não se tinha perspectiva de o Vasco chegar à final de uma Copa do Brasil. A própria mídia, né, a gente pode até falar, não vou nem falar imprensa, mas essa mídia que hoje existe, nas entrevistas coletivas, após os 5-1 do Atlético Mineiro, fizeram perguntas muito pesadas ao Fernando Diniz, praticamente dando já o Vasco derrotado pelo Fluminense nas duas partidas e o Vasco fora da final, né? Eles até perguntavam como que o Fernando Diniz iria fazer, porque o Fluminense vivia um bom momento, né? E o Fernando Diniz falou: aguardem para vocês verem, aguardem, né? Ele não respondeu, ele falou: vocês estão falando, o jogo ainda vai acontecer, eu só tenho que trabalhar, mas aguardem. E essa mesma mídia que praticamente desfez do Vasco da Gama antes, né, das duas partidas da semifinal, agora também essa mesma mídia fica agora se rendendo, elogiando o Fernando Diniz, né? Antes criticavam, agora estão elogiando. Aí é muito fácil, depois que as coisas começam, né, a ficarem mais favoráveis, é muito fácil elogiar. A gente quer ver antes, apoiar no momento difícil, né? Então, quer dizer, o Fernando Diniz mostrou realmente a sua competência. Ele tem, lógico, seus erros e também tem os seus acertos, mas é lógico que o Vasco da Gama vive um bom momento e isso a gente pode observar com essa decisão. Os dois jogos, né, que o primeiro vai acontecer lá em São Paulo, na casa do Corinthians, e a grande final que será no Maracanã.
haja coração para tanta emoção, e domingo será casa cheia. A torcida do Vasco vai dar um banho, vai dar um show, vai mostrar como que se faz. Então, a torcida do Vasco, ela tem muito a comemorar. Tem muito a comemorar, porque e também o Pedrinho tem que dormir um pouco mais feliz, também tem que comemorar, ainda que o título não venha. Mas aonde ele botou o Vasco, porque o Pedrinho enfrentou, meu Deus do céu. Olha, a gente não gosta de fazer isso, mas tem que fazer. De Edmundo e alguns e outros que tentaram de todas as formas prejudicar o Pedrinho. Infelizmente, Edmundo é o maior ídolo do Vasco da Gama, mas em seu canal, infelizmente, falou muita bobagem, falou muita bobeira, mostrou uma certa ainda meninice, não entendeu, né, o que significa um processo político, como tem que ser um processo político, porque o processo não pode ser aquilo que tem que ser feito pelo seu bel prazer. Tem que se ver o clube, tem que se ver, tem que se pensar mais para frente, né? Era igual o Edmundo sempre falou, tem que de vez em quando até comprometer o orçamento e aí contratar grandes jogadores. E aí o que acontece? O Pedrinho não comprometeu o orçamento, está com o orçamento em dia, está com os salários em dias, e isso é muito importante, porque você mostra para o mercado que existe um projeto, mercado, né, que quer investir no Vasco, que existe um projeto, existe uma confiança, existe um caminho e que esse caminho ele é respeitado. Então, o Pedrinho se posicionou muito bem. Não é à toa que hoje o Vasco tem aí perspectivas para a compra da SAF, também já a Nike já entra em 2000, agora em 26, né, como patrocinadora do material esportivo do Vasco da Gama e outras coisas mais que virão. Então, graças a Deus que o Pedrinho teve muito equilíbrio, muita postura, né, e teve muita força de vontade, que não é fácil você estar na presidência, né, administrando um clube como o Vasco da Gama, que já vem nesse processo, né, já de muito tempo, desde a época do Eurico, que o Vasco vem nesse dilema lá desde 2008, 2009, depois Roberto Dinamite, Campelo, Jorge Salgado, só, né, arruinando com o Vasco da Gama. E aí o Pedrinho, em 3 anos, pega o Vasco e já bota o Vasco em um outro patamar. Então isso é muito importante, sim. É uma vitória, já é uma gestão que nós podemos considerar vitoriosa. Vitoriosa, porque além de não ter rebaixamento, tirou o Vasco da mão da 777, que poderia afundar o Vasco da Gama, fez com que o associativo assumisse a SAF do Vasco e ele tem dado conta do recado. Fez todo um projeto, né, e está conseguindo seguir. Até a Força Jovem mesmo falou, como que ele está pagando ninguém sabe, mas conseguiu aí fazer acordo judicial e com isso ele tem garantido uma boa receita para o Vasco da Gama e tem garantido também com isso o planejamento. Então o Pedrinho está de parabéns, se mostrando um grande gestor e também teve a visão, né, de realmente contratar o Fernando Diniz, que é importantíssimo. A gente, né, sabe de como é o pensamento do Fernando Diniz, o seu sistema de jogo, às vezes, né, não é tão compreendido assim, mas existe um sistema de jogo, um padrão no Vasco da Gama. Então, quer dizer, a torcida do Vasco, ela só tem a se alegrar, acreditar e tem que apoiar. Vascaínos, não vamos, né, cair nessa de guerrear contra o nosso clube. Pelo contrário, vamos apoiar o Vasco da Gama, essa diretoria, vamos acreditar que com certeza muitas coisas boas virão em 2026. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço, sem falar que o jogo do Fluminense, mesmo que o Vasco perdeu, mas o Vasco fez um partidaço. Destaque para o goleiro Fábio, 45 anos, agarrando como nunca, né? Fábio também, que é da base do Vasco da Gama. Mas nós também temos um grande goleiro que é o Léo Jardim, e com isso nós estamos na final da Copa do Brasil. Saudações vascaínas, um forte abraço e até uma próxima.